Bom dia a todos e todas. Agradeço imensamente o convite, doutor deputado Eduardo Costa, e parabenizo pela iniciativa de pautar o tema da Previdência nessa comissão. Viu? Cumprimento todos os palestrantes, que é uma honra compartilhar a mesa, e os demais parlamentares e todas as pessoas presentes. A equipe também, que já está nos atendendo tão bem. Antes de entrar na questão da Previdência em si, eu gostaria de apresentar estudos da Auditoria Cidadã da Dívida sobre a conjuntura econômica que nos levou a essa crise. Porque é a crise que está justificando a reforma da Previdência, é a crise que está justificando as privatizações, o esquema da securitização de créditos e várias outras questões. O que é que provocou essa crise no Brasil, que derrubou o PIB em mais de 7% em apenas 2 anos? E essa queda do PIB é que quebrou as empresas e que provocou desemprego recorde. E empresa quebrada não paga para a Seguridade Social, não paga tributos, desempregados também não. Então, o que é que provocou a crise no Brasil? Nós não tivemos aqui nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Nós não tivemos aqui quebra de bancos, que foi a causa da crise nos Estados Unidos em 2008. Todo mundo se lembra do Lehman Brothers e dos demais bancos que quebrariam. Só não quebraram porque o Banco Central americano injetou mais de um PIB, injetou mais de 16 trilhões de dólares e impediu que os bancos quebrassem. Nós não tivemos pestes que impedissem a nossa população de trabalhar. Nós não tivemos quebra de safra, pelo contrário, temos tido recorde de safra. Nós não tivemos guerra, graças a Deus. O que explica, se não tivemos nenhum desses fatores, a falência de milhares e milhares de empresas, milhões de empresas, milhões de desempregados e queda do PIB? O que explica esse cenário de escassez absurdo? No nosso rico país, eu faço minhas as suas palavras, deputado, somos a 9ª maior economia do Brasil, do mundo, a 9ª maior economia do mundo, ricos em todos os aspectos, além da nossa riqueza toda, natural. Nós temos dinheiro em caixa, nós temos cerca de 4 trilhões de reais, nós temos 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. Eu quero a luz aqui. Não tem. Então, nós temos 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro. Dinheiro de títulos emitidos além do necessário, dinheiro ficou em caixa. Dinheiro de excesso de arrecadação de anos anteriores, que o dinheiro fica em caixa. 1 trilhão 270 no Caixa do Tesouro. Temos quase 1 trilhão e 200 bilhões no Caixa do Banco Central, remunerando dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Um escândalo. Temos cerca de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Então, além de toda a nossa riqueza natural, nós temos 4 trilhões líquidos em dinheiro. Que crise é essa? Olha esse dado, é um gráfico do Tesouro Nacional transparente. Toda essa montanha azul que vocês estão vendo é 1 trilhão de superávit primário que nós produzimos ao longo de 20 anos. O que é o superávit primário? Quem não sabe? É a sobra. Arrecadamos mais do que gastamos. Em quê? Em toda a manutenção do Estado, em todos os serviços públicos prestados à população. O que nós arrecadamos superou tudo que gastamos, Patrícia, tudo que gastamos, e sobrou 1 trilhão. De repente, a montanha inverteu, deputado. Em 2015, inverteu, por causa da crise. Mas que crise? Se nós não tivemos nenhum dos fatores que produzem crise. É aqui que passa. No resultado da Seguridade, mesma coisa. Vinham sobrando dezenas de bilhões de reais todo ano.
Teve ano aí, 2012, sobraram mais de 80 bilhões na Seguridade, das contribuições sociais, pagas pelos empregados e empregadores, a COFINS, que todos nós pagamos, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição sobre loterias, contribuição sobre venda de produção rural, contribuição sobre importações, são várias fontes. Sobraram dezenas de bilhões de reais todo ano. Para onde foi essa sobra? Através da DRU e outros mecanismos, foi desviada principalmente para criar aquela sobra de recursos lá no Caixa do Tesouro, a DRU, e também para pagar juro da dívida. Mesma coisa, 2015 caiu e 2016 inverteu. Por quê? Se não tivemos nenhum dos fatores que produzem crise. O comportamento da arrecadação, esse dado é até da Anfip, Floriano com certeza vai explicar melhor. A arrecadação vinha subindo. Em 2015, cai, todos esses dados oficiais. De 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit. Nesse período, a dívida, que era 86 bilhões em 95, chegou a 4 trilhões em 2015. O que é que fez a dívida crescer, deputado? Foi o gasto da Previdência? Não. Foi algum gasto social? Não. Foi gasto com o servidor público? Não. Tudo isso está dentro do superávit primário. O que fez a dívida explodir foram os mecanismos de política monetária do Banco Central, que produzem crise, produz dívida, o estoque da dívida sobe, mas o dinheiro não chega no orçamento. O dinheiro vaza para o sistema financeiro, através desses mecanismos, do swap cambial, da sobra de caixa dos bancos. Olha onde está o déficit, senhores deputados. Historicamente, o déficit foi provocado pelas despesas com juros e não pelo suposto gasto social ou gasto com a manutenção do Estado. Tá? Dados oficiais. Olha ali o que aconteceu em 2015. Afundou, porque a crise foi produzida. Eu vou mostrar. Esse outro gráfico é o mesmo, só que eu coloquei o gasto com juro junto do déficit nominal para provar que o que produz déficit nominal nesse país é o gasto com juro. E juro de quê? Vou falar só de um mecanismo porque o tempo é curto. Esse mecanismo da remuneração da sobra de caixa dos bancos é um escândalo. Esse mecanismo, ao mesmo tempo, produz 1 trilhão e 200 da nossa dívida interna, corresponde a títulos que estão sendo entregues pelo Banco Central aos bancos, em troca da sobra de caixa dos bancos que os bancos depositam voluntariamente no Banco Central. Ao mesmo tempo, gera 1 trilhão e 200 da nossa dívida, sem contrapartida alguma, gente. É dívida que está sendo usada só para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Só essa operação gerou um rombo de 754 bilhões em 10 anos, sem atualização monetária. Se atualizar, está aí o trilhão que o Guedes quer. Não precisa destruir a Seguridade Social. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, que ele tem 1 trilhão. Essa operação foi ruim para a economia, porque 1 trilhão e 200 bilhões corresponde a quase 20% do PIB, esterilizado no Banco Central. E o que isso faz na economia? Gera escassez de moeda. O industrial, o jovem que quer abrir um negócio, o empresário que precisa de capital de giro, vai ao banco. O banco quer juro estratosférico. Os empresários desistem ou quebram. E aí? Isso provoca elevação da taxa de juro de mercado. A taxa de juro de mercado é escandalosa no Brasil por causa dessa operação do Banco Central. Basta explicar o contrário que fica fácil. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro? Se o Banco Central, deputado, falasse, bancos, tomem aqui o seu trilhão. O que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Claro que não. Os bancos iam querer emprestar. E para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro.
o que seria da economia hoje irrigada com mais de R$1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. Uma só operação colocaria fim a essa crise. A desculpa do Banco Central de usar essa operação para controlar a inflação foi desmascarada em 2017. Em 2017, o IGP foi negativo, nós tivemos deflação. Se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, o volume teria o quê? Baixado. O Banco Central teria desovado moeda para o mercado. E o que aconteceu? Essas operações bateram recorde. Diante desse escancaramento, o que o Banco Central fez? Tentou legalizar. Enviou aqui para o Congresso o projeto de lei 9248, criando o depósito voluntário remunerado, que é o que ele já está fazendo, sem previsão legal. Isso é um escândalo, deputado. E é aí que está o rombo das contas públicas, ali estão todos os links. Essa apresentação é de livre utilização. Quem quiser copiar, pode copiar para checar. Então, o déficit, minha gente, não está, nem nunca esteve na Previdência Social. O déficit está no Banco Central. Principalmente a juventude precisa entender isso. O déficit está no Banco Central, por meio de elevadíssimas taxas de juros. De 2013 a 2015, o Banco Central dobrou a taxa básica e permaneceu em 14,25 por mais de um ano, quebrando a economia, esterilizou mais de R$1 trilhão, teve prejuízo com escandaloso swap cambial, garantindo toda a variação do dólar para privilegiados sigilosos que fizeram esses contratos aí. Foram 207 bilhões de resultado negativo de swap cambial de setembro de 2014 a setembro de 2015. Emitiu título além da necessidade, de tal forma que a dívida interna explodiu. Cresceu 732 bilhões em apenas 11 meses de 2015. O investimento foi apenas 9,6 bilhões. Todo o crescimento da dívida explodiu para quê? Para pagar juro, para pagar a remuneração da sobra de caixa dos bancos, para pagar swap e criar a crise. O PIB estava crescendo quase 4%. De repente, olha lá, caiu mais de 7%. Tá? Enquanto toda a economia definhou, indústrias quebraram, o povo ficou desempregado, o PIB caiu 7%, o lucro dos bancos explodiu. Em 2015, o lucro dos bancos foi 96 bilhões e eles ainda fizeram uma reserva de 187 bilhões. O lucro teria sido 300 bilhões em plena crise. Banco produz alguma riqueza, minha gente? Nenhuma. É evidente que tem um mecanismo que transfere dinheiro público para os bancos. E esse mecanismo é a política monetária do Banco Central. Em uma tela só aqui, ó, sistematizando, a política monetária do Banco Central produziu a crise e a crise está justificando medidas que favorecem o sistema financeiro. A primeira delas foi a emenda do teto. Congela tudo, Brasil parado por 20 anos. Não pode aumentar investimento em educação, não pode aumentar investimento na Previdência, na saúde, não pode. PEC do teto. Mas o gasto com a dívida ficou fora do teto. Olha o privilégio financeiro. Reforma da Previdência, o que está por trás dessa reforma é entregar a Previdência pública para os bancos no modelo de capitalização que está dando errado no mundo inteiro. A crise está justificando a entrega do nosso patrimônio todo. O Guedes já falou que ele quer privatizar tudo. Pré-sal, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo. Tá? Universidades. Esquema fraudulento da securitização de crédito público. O que está por trás desse esquema é o banco se apoderar diretamente do fluxo de arrecadação tributária. Os estados estão sendo empurrados para essa securitização fraudulenta, com justificativa na crise. E a autonomia do Banco Central. Para quê? Para o Banco Central ficar livre para continuar fazendo essa política suicida e não ser incomodado por ninguém, não poder o presidente da República sequer demitir um diretor. Quando a gente coloca em perspectiva os principais gastos públicos, fica evidente que o gasto com o pessoal, o gasto com a Previdência tem uma sequência tranquila. O gasto que está indisciplinado, precisando de reforma, é o gasto financeiro. Todo ano, o gasto com a dívida chega
a mais de 40% do gasto público. Eu queria pedir autorização, mais 5 minutos. Eu queria pedir autorização para distribuir um folheto que tem isso aqui, tá? Depois eu distribuo. O orçamento desse ano já reserva 44% para o gasto com a dívida. O esquema fraudulento da securitização, não vai dar tempo de explicar. Tem vários materiais na página da Auditoria Cidadã da Dívida que mostram o desvio, deputada, o desvio do fluxo de arrecadação. O dinheiro arrecadado não chegará mais aos cofres públicos. Com esse esquema da securitização, é criada uma trava bancária e uma parte é desviada durante o percurso pela rede bancária. A crise nos estados também foi fabricada. Os estados estão sendo empurrados para esse esquema da securitização. O governo federal devia estar socorrendo os estados, porque tem 4 trilhões em caixa. E os estados são credores da Lei Candir. A União fala que não tem como pagar os estados, mas tem 4 trilhões em caixa. Os estados já pagaram suas dívidas para a União mais de 3 vezes e ainda devem 5. Essa conta não fecha. Tá? O que tem provocado crise nesse país é a geração de dívida pública por meio de mecanismos sem contrapartida alguma. Tá? Juro abusivo, elevadas taxas de juros, contabilização de juro como se fosse amortização, uma fraude que burla a Constituição Federal, o swap, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, etc. Por isso é que a gente chama esses mecanismos de sistema da dívida. Isso não é endividamento público, isso é sistema da dívida. É a utilização às avessas do endividamento público. Tá? Nesse contexto de crise fabricada, o Bolsonaro quer fazer 7 reformas. A primeira é a da Previdência. Na exposição de motivos, ele fala que o nó fiscal está na Previdência, mas nós vimos que não. O nó está na política monetária do Banco Central. Esse quadro mostra o objetivo dessa PEC. Essa tabela é uma foto, deputado, da última página da exposição de motivos. Aqui, ó, eu vou chegar aqui para apontar. Aqui, ó, reforma do regime geral. Regime geral é o INSS, em que mais de 90% recebem até 2 salários mínimos e o teto é 5.800 e poucos reais. 715 bilhões, está dando para ver aqui, gente? 715 bilhões vão sair do regime geral. 182 bilhões vão sair do abono salarial. Quem recebe abono salarial? Quem recebe até 2 salários mínimos. E a PEC está cortando de quem ganha entre 1 e 2. Então, minha gente, o discurso de que essa PEC corta privilégio é falso. 715 mais 182 dá 900 bilhões. 900 bilhões vão sair do regime geral de previdência, em que 90% recebe até 2 salários mínimos. Tá? 173 mais 29, 200 vão sair de servidores públicos, por causa do aumento da alíquota e do adiamento da aposentadoria, porque já houve a reforma do servidor público, que já está no mesmo teto do regime geral de 5.800 e pouco. Então, deputado, eu espero que tenha ficado claro de onde vai sair o trilhão. Em sua maioria, deputada e deputados, em sua maioria o trilhão está saindo, mais de 80% está saindo dos mais pobres. E para onde está indo? Essa frase foi dita pelo ministro Paulo Guedes na posse do presidente do Banco Central. Eu queria que todo mundo lesse comigo. Posso pedir isso? Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Ficou claro? O trilhão vai sair principalmente dos mais pobres e vai pagar parte do sistema de capitalização. Já vou concluir. E que capitalização é essa? Custo não informado. Vergonhosamente, os estudos foram declarados sigilosos. Na Argentina, foi 1,36 PIB, que aqui corresponderia a mais de 9 trilhões.
Estudo da OIT mostra que 30 países seguiram esse caminho, 18 já se arrependeram, o link está ali. Isso vai representar dano às contas públicas. Isso não pode ser chamado de previdência. Isso é uma aplicação financeira individual de risco, é cada um por si, elevado custo de administração, sem garantia de qualquer benefício futuro, modalidade de contribuição definida, sem participação patronal, sem participação estatal. Gente, o que está por trás dessa PEC é a destruição da Seguridade Social e a criação dessa capitalização que sequer pode ser chamada de previdência. Tá? A apresentação completa vai ficar disponível para vocês e, com certeza, os outros palestrantes complementarão, principalmente o Floriano. Muito grata, deputado.